Olá pessoal, Paulo Faria aqui falando mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre um tema de grande importância no nosso país. A gente sempre vem gravando vídeos falando sobre o coronavírus, problemas públicos e numa maneira em geral do nosso país. E o tema do vídeo de hoje é o seguinte: nós temos que conviver com o coronavírus como aprendemos a viver com os demais problemas no Brasil. O Brasil tem diversos problemas e nós já nascemos, né? Quando a gente já nasce, a gente já aprende a conviver com esses problemas que afetam a nação brasileira do modo em geral, né? O Covid-19, eu acho que veio para poder mostrar para a gente que tem que ter uma preocupação séria com as questões da saúde, mas não podemos esquecer que existem outros problemas que devem também a devida atenção por parte do poder público. Nós temos problemas na segurança, nós temos problemas na própria saúde, que o Covid-19 fala da saúde, que é problema de falta de atendimento médico, falta de exames, falta de cirurgias, de consultas, e aí a gente tem um assunto, se a gente for falar sobre isso, de um vídeo que dura aí um dia de assunto. E nós temos problema na área social, nós temos problemas na área educacional, mas eu queria chamar a atenção hoje nesse vídeo para um tema que mata muita gente, que é o saneamento básico, que está ligado à saúde, né? Eu tenho alguns dados aqui do saneamento básico, né? Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde colocou que a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza R$4 na saúde. Só que foi feito esses dados, né, essas informações, colocou que a cada R$1 você economiza 4 na saúde. Daí a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, colocou que esse cálculo, né, veio aqui refez ou se não. Esse cálculo está errado. Isso não é mais essa informação. Agora, a cada R$1 que você investe na saúde, aliás, a cada R$1 que você investe no saneamento básico, você economiza R$9 na saúde. Para vocês terem ideia desta proporção, a cada R$1 milhão investido no saneamento básico, você economiza R$9 milhões na saúde. Vocês têm ideia do que é isso? É muita coisa, né? Então, eu tenho algumas informações para passar para vocês aqui, tá? Sobre o saneamento básico, a gente tem que anotar porque é muita informação. Quando se fala em saneamento básico, agrega o quê? Coleta de lixo, né? Distribuição de água potável, tratamento de esgoto, coleta, eu já falei de lixo, né? Limpeza urbana, drenagem urbana. Tudo isso está ligado aí no saneamento básico, na saúde pública. Infelizmente, a gente não consegue enxergar isso aí no Brasil, no município, no estado, na região, sendo feito de uma maneira exemplar. Infelizmente, não. Tanto que tem os dados aqui do próprio Ministério da Saúde, que inclusive o Brasil está longe de cumprir aí os seus compromissos nacionais e internacionais de águas tratadas, né? E de coleta de lixo, de saneamento, está longe de cumprir. Não vai conseguir cumprir esta meta aí que foi colocada aí para todos os países do mundo. Então ele está longe, o Brasil está longe de cumprir essas metas aí. Para vocês terem uma ideia, no Brasil 16,38% da população não tem acesso ao abastecimento de água. Sabe o que significa isso? 3 vezes a população de Portugal. 3 vezes a população de Portugal, que dá um total de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. 46,85%, quase 50%, não tem coleta de esgoto. Isso significa em torno de 100 milhões de brasileiros. Quase a metade da população brasileira, nós estamos aí, hoje o Brasil tem 210 milhões de brasileiros, então quase a metade da população brasileira, quase 50%, não tem o seu esgoto tratado. Isso significa, esse quase 100 milhões, 2 vezes a Argentina, o país Argentina,
Então, quer dizer, 2 vezes a Argentina não tem, como se fosse comparar, né, com a Argentina, não tem acesso à água tratada, que é um grande absurdo. E apenas 46% do volume de esgoto gerado no Brasil é tratado. Lógico, nessa metade não tem, outra metade tem. E mesmo assim dá suas falhas nesse tratamento de quase 50% de esgoto tratado. Que a gente também não vai entrar muito nesse assunto, a gente está passando mais as informações para vocês terem uma ideia da dimensão do problema na saúde que nós temos e que nunca ninguém se preocupou, né? Mas para vocês terem uma ideia, o Brasil joga na natureza uma média de 5.715 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia. Isso significa que em um ano, o Brasil joga na natureza em torno de 2 milhões de piscinas olímpicas de esgoto na natureza. É muita coisa, é muita poluição, é muito problema na saúde. O Brasil tem mais de 300 mil internados por ano por doenças causadas por falta de saneamento. Então, mais de 300 mil pessoas são internadas por ano por falta de saneamento básico. E segundo a Unicef, a diarreia é a segunda maior causa de morte de crianças abaixo de 5 anos de idade. Então, a segunda maior problema de morte no mundo, né, é a falta de saneamento básico. E aqui no Brasil, morre em média 15 mil brasileiros por ano por falta de saneamento básico. 15 mil brasileiros por ano. Não é nesse ano que nós estamos vivendo com o coronavírus, não. Isso já vem, de anos a anos, mais de 15 mil pessoas morrendo por ano por falta do saneamento básico, tá certo? E 65% das internações hospitalares, né, ocorrem em crianças menores de 10 anos que estão ligadas também à falta de saneamento. Então, como você começa a ver, são os dados que a gente vai passando, a gente não tem como a gente aprofundar muito nesse vídeo a respeito disso, não fica um vídeo muito longo, mas vocês têm ideia da dimensão do problema que o Brasil tem com a falta de saneamento básico? Então eu vejo o seguinte, o coronavírus é uma questão preocupante, nós temos que preocupar sim com o coronavírus, mas não existe só o coronavírus matando pessoas, existe muitos outros problemas matando a população brasileira, e um deles é a questão do saneamento básico. Foi aprovado no Congresso o marco do saneamento básico, que eu quero fazer no outro vídeo explicando sobre isso. Vai ter uma meta de 7 anos para trazer aí tratamento no Brasil inteiro, da questão do saneamento básico, né, tratamento de água. Num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Teve partidos, inclusive, que votaram contra isso, que é absurdo. Não quero levantar polêmica aqui de opinião política, mas eu acredito que nós temos que ter um posicionamento, nós todos, de uma maneira geral, e uma visão do quê? De quanto melhor, melhor para todos nós. Tem gente que tem aquela ideia de que quanto pior, melhor, e não pode ser assim. Mas o Brasil sofre muito com a falta de saneamento básico há anos e mata muita gente por ano por falta disso. No Brasil, já falei aqui os dados, são 15 mil pessoas por ano que morrem por falta de saneamento básico. Então, gente, esse vídeo fica para que nós tenhamos mais consciência de uma maneira em geral. Nós temos aí o coronavírus, que eu acredito que vai fazer com que os governantes, do modo em geral, comecem a agir de maneira diferenciada, olhando para diversos problemas que a população é afetada. Então hoje eu queria mais passar essas informações para dizer que coronavírus é sério, vamos nos proteger, máscara, álcool em gel, mas não vamos esquecer de outros problemas que afetam toda a população e mata também. Fica dado aí esse recado, essas informações, e em breve mais vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus.